Você falou sobre a dificuldade de fazer amigos mais velho. Eu trouxe um dado aqui, eu acho ele muito interessante, que é o da recessão da amizade, né. Uhum. Ele é um estudo que foi publicado pela Royal Society Open Science, né, na publicação, que diz que a partir dos 25 anos de idade, os homens e as mulheres, eles começam a ter dificuldades de fazerem amigos, né. Os 25 anos de idade são o topo do número de amizades nossa, e a partir daí a gente começa a decair. E até o fim da vida a gente vai tendo cada vez menos amigos, nosso ciclo social ele vai ficando cada vez menor. Por que se torna tão difícil fazer amigos depois de mais velho? Bom, se você estiver falando de gente velha mesmo, é porque as pessoas velhas não produzem mais, então elas não têm o que me oferecer. Porque se for um velho bem posicionado socialmente, ele não vai ficar só não, ele vai ter um monte de amigo. E se for um velho que tem a aposentadoriazinha, ele vai ter um monte de neto pendurado na aposentadoriazinha dele. Agora, um velho que não produz é como uma criança que também não produz. Porque nesta sociedade que a gente vive, o que está interessando é: o que é que você tem para me dar? Por exemplo, uma coisa que eu sinto com alguma tristeza é que eu deixei de ser sujeito e virei objeto. Ninguém me procura para saber como eu estou. Você quis virar celebridade do teu As isso pessoas daí, não, né. mas não é, mas eu sou sujeito, eu não sou objeto. Então assim, ninguém quer saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou triste, se eu não estou. E se eu começar a falar disso, eu sou cortado. Porque o que interessa é dizer o que eu. E é isso, eu acho que isso é só um reflexo do que é. Hoje em dia, todo mundo olha para o outro e se pergunta: o que é que esta pessoa tem para me dar? E acaba todo mundo muito só. Então, talvez fosse a hora da gente trocar um pouco mais, se importar com o outro, conversar com o outro, experimentar novas coisas. Por isso que eu topei o desafio, por exemplo, de fazer teatro. Eu já fui chamado de muita coisa na vida, muitas até indevidas. Agora, de ator, eu nunca tinha sido chamado, não. Mas um livro meu virou peça e fez sucesso. A peça. Excelente peça inclusive, Você assistiu. gostei muito. E o diretor, então, chegou para mim e disse: Marcos, eu tenho um texto meu que eu quero que você atue. Eu digo: olha, eu sou muita coisa na vida, menos ator nunca me chamaram, não. Quero não. Porque tem uma coisa que eu não aceito é fazer trabalho mal feito. Aí ele me deu o texto para eu ler, e aí ele me ganhou pelo texto. Porque o texto é a história de um psicólogo que está no último dia de trabalho dele, ele não quer mais trabalhar, ele vai se aposentar, e aí entra um cara no consultório dele e diz: eu vou me matar. E aí cria-se um conflito ali, entre aquele homem que não quer mais atender ninguém e alguém que está dizendo que vai se matar. E ao longo da peça, a peça é um drama, você vai vendo porque é que o psicólogo desistiu de atender e porque é que esse homem quer se matar. Afinal, e aí ele me comprou pelo texto, o texto. E aí foi sucesso, teve até que abrir sessão extra e tal. E ele foi bem, e eu descobri que eu odeio ser dirigido. Diretor não presta, diretor é muito ruim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que eu me abri a novas experiências para tentar entender o universo de novas pessoas, para furar minha bolha, né? E furei a bolha num certo sentido. Mas ainda assim, eu não consigo me tornar sujeito, eu virei objeto. Antes de continuar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like e para você se inscrever nesse canal. Esse é nosso canal novo, então conto com a sua inscrição e queria te avisar que o meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, que tem o prefácio escrito pelo Marcos Lacerda, já está à venda. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. De volta pro nosso corte. Eu sinto que tem uma dificuldade que a gente fica um pouco pragmático depois de adulto, né? E eu sempre converso isso com a galera que segue o canal. Quando você é mais novo, você não tem muita função social, né? Você não tem muita. Vai pra escola, aí você tem um tempo que você tá jogando uma bola, que você fica na quadra, você fica na pracinha da cidade, eu ficava na rua da minha casa. Eu ia pra faculdade, tinha meu tempo de estágio, mas eu também ficava no bar, a gente conversava. Então tinha muito tempo de ócio, né? A gente tinha muito tempo livre, tinha muitas atividades, a gente se conectava muito por atividades. Hoje, adulto, é tudo muito funcional, né? Então, tudo que eu faço é cumpre-se uma função, muito pouco de ócio,
e muito poucos adultos no ócio, né? Tanto que hoje eu sinto que onde eu me conecto com pessoas é através de atividades. Então, a gente se conheceu, nossa amizade surgiu Sim, através do nosso do trabalho, de certa trabalho. forma. Sim, sim. Mas eu faço amigos hoje através da arte marcial, que é uma coisa que eu faço, através de amigos, outros amigos que eu conheci através do meu trabalho, que a gente formou grupos de WhatsApp, onde a gente conversa. Então eu sinto que às vezes falta para os adultos hoje justamente isso, né? Essas atividades que conectam a gente, né? Essas atividades, elas são muito importantes para nossa conexão social, né? São, e as pessoas não fazem mais, porque o que é que isso vai me dar? É sempre a pergunta. O que é que isso vai me dar? Então, você faz arte marcial, mas não é só pelo prazer da arte marcial, né? No fundo, você se pergunta o que é que isso aqui vai me dar. Vai me dar uma forma física, vai me dar musculatura, vai me dar... Gente, é preciso parar com essa lógica do ter que ganhar. É hora da gente começar a servir. Na hora que a gente começa a servir, a gente deixa de ser solitário, Edson. Quando a gente está chorando de dor, a gente faz a dor da gente passar e não enxugar a lágrima de outra pessoa. E as pessoas não têm mais disponibilidade para isso. É por isso que a gente se sente tão irremediavelmente sozinho. Por exemplo, aquela peça que você assistiu, que foi do meu livro, tudo que eu ganhei foi para doação. Então, eu peguei tudo aquilo que eu ganhei e transformei numa grande feira que deu para sustentar durante um mês o café da manhã de Padre Júlio Lancelotti. E eu fui lá para a fila do café da manhã, dar café da manhã àquelas pessoas. E aí você descobre, cara, que você é sozinho porque você é imbecil. É, no fundo é porque você é imbecil, porque você não troca, porque você não compartilha, porque você não estende a mão, porque você só olha para o seu umbigo, porque você está preocupado e amanhã, gente, eu não sei nem se tem amanhã. Um dia desse quase não tinha. Um dia desses os Estados Unidos jogou bomba lá no Irã e todo mundo ficou pensando, e agora? Vai parar a guerra ou vai a Rússia entrar também e o negócio vai... Quer dizer, será que não está na hora da gente se humanizar? Porque tudo virou em torno de duas coisas, ódio e dinheiro. As pessoas são movidas por ódio e por dinheiro. Isso eu acho uma coisa muito, muito triste. E aí, evidentemente, se sentem muito solitárias. É ódio e dinheiro, ódio e dinheiro, ódio e dinheiro, o tempo inteiro isso. Você quer ganhar seguidores na internet, comece a blasfemar ódio na internet. Você tem um monte de seguidores. Fale sobre amor, ninguém vai lhe seguir, não. Ninguém vai lhe seguir. Você quer alguém que lhe ame verdadeiramente ou 2 milhões de reais? Bom, 2 milhões de reais, porque eu quero alguém que me ame. É isso que as pessoas vão dizer. Depois não sabem porque estão sozinhas. Eu acho que a gente está adoecendo, respondendo a sua pergunta do início, fundamentalmente, e isso já vem de anos, pela estrutura do sistema que a gente vive, que é uma estrutura de consumo. E nós passamos a consumir outros seres humanos. E a gente não se dá conta disso. Tanto que a gente descarta seres humanos como se fosse simplesmente apertar um botão e deletar. É aquela coisa dos aplicativos de relacionamento onde eu vou passando, vou passando, vou passando. Ah, isso aqui serve. Ah, isso aqui não serve. O que as pessoas não entendem é que, por mais tesão que eu tenha numa pessoa, e é isso que uma imagem de alguém no aplicativo pode me dar, atração física ou não, eu posso até viver esse tesão, mas na hora do vamos ver, eu vou ter que construir uma relação. Relação é construída. Seja uma relação amorosa, seja uma relação entre amigos, é construção. E as pessoas querem coisas prontas. Nossa, você não corresponde ao que eu queria. Nossa, mas você não tem a altura que eu esperava. Nossa, mas você não tem a bunda que eu queria, mas você não tem o emprego que eu achava. Então dane-se. Aí não vai construir nada com ninguém, né? Porque pronto não tá. Não, e é difícil, né? Eu falo muito sobre isso, sobre como atividades formam conexões e como às vezes você tem que fugir um pouco de fórmula para fazer essas amizades, né? Porque às vezes boa parte das amizades, boa parte de conexões, boa parte de conexões e conversas que você tem, elas surgem do vácuo, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, é o Bola, é um dos professores de jiu-jitsu da minha academia. Marcos, o cara não tem nada a ver comigo. Uhum. O cara é cristão, ele é da manhã, é um cara que é atleta,
é jiu-jiteiro brabo, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Eu penso num cara que eu adoro. Uhum. Sabe um cara que você fala assim, eu adoro esse sujeito, eu ouço esse cara falar, eu quero... O cara tá falando às vezes, eu falo assim, pô, Bola, fala meia hora aí que eu quero te ouvir falando, porque, porra... Você sabe qual é a minha definição de amor? Acho que você sabe, não? Pode repetir aqui, fica à vontade. Tá. Amar é ser capaz de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Porque se não for assim, não é amor. E, sobretudo, se eu tenho que amar só quem é igual, eu estou amando a um espelho, não é o outro. A diferença do outro sempre provocará um mal-estar em mim. E eu preciso suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca. Aí, quando eu digo isso, sempre tem gente que comenta: não concordo, eu não sou obrigado a suportar todas as diferenças. A minha vontade de responder, não respondo isso não, mas a minha vontade é de dizer assim: ô idiota, é por isso que você não ama todo mundo. Porque não, nem todas as diferenças são suportáveis. E não, não amo todo mundo. A diferença dessa pessoa que você está dizendo, do seu professor, é uma diferença que você suporta. O incômodo que essa diferença produz em você. Então você consegue amá-lo, né? No sentido fraterno, no sentido de aprender com ele, de trocar com ele, porque você suporta a diferença. Agora, as pessoas estão disponíveis a suportar diferenças hoje em dia. E aí depois reclamam de solidão. E essa que eu acho que é a parada que a gente tinha quando era mais novo e que perdemos quando nós somos um pouco mais velhos, é que a gente tava meio que preso com as pessoas, né? Sim. Se para pensar na escola, você tava preso. Pô, você tá É. preso com os 40 vagabundos aqui Você na sua tem que sala de fazer aula. funcionar aquilo É, ali. cara, tu vai suportar, porque, bicho, tu tá aqui 5 dias por semana, 8 horas por dia. Meu irmão, você vai aguentar a galera que tá aqui, né? Mesma coisa na faculdade, mesmo. E aí, tanto que, pô, você vê boa parte das amizades das pessoas na vida adulta, ela resume-se ao trabalho, né? E olhe lá. E você vê mais as pessoas que você trabalha do que a sua família, no final. Se você tem filhos, coisas assim, é isso que acontece. Então, começar a suportar um pouco a diferença. O outro não vai atender às minhas expectativas, eu não vou atender às expectativas do outro. E o que é que a gente pode fazer com isso para não viver nessa miséria, né? Porque a gente vive numa miséria afetiva para matar, de verdade. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast que nós gravamos com o Marcos Lacerda. Pra você assistir o episódio completo, clica no vídeo que tá aqui do lado, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.